Recebendo de herança todas as conquistas de 1922, a segunda fase do modernismo estende-se de 1930 a 1945. Contou com diversos autores proeminentes. Entre as figuras femininas, destaca-se Raquel de Queiroz. Me chamo Emanuele e irei falar um pouco sobre a vida de Raquel de Queiroz. Em uma época de rejeição à produção intelectual oriunda de uma mulher, Raquel de Queiroz trouxe novas perspectivas sociais. Nascida em 17 de novembro de 1910, Raquel de Queiroz foi escritora, jornalista, cronista, tradutora e dramaturga. Filha de pais intelectuais, Clotilde Franklin e Daniel de Queiroz sempre desejaram uma educação de qualidade para a filha. Aos 15 anos, tornou-se professora de História e, em 1927, iniciou sua vida como escritora no jornal O Ceará. Raquel de Queiroz foi uma das precursoras do romance regionalista, onde também influenciou no ambiente político. Ao longo da sua vida, também escreveu mais de 20 romances, diversas crônicas e peças de teatro. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 5, e a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Meu nome é Juliana e vou falar um pouco das principais características de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz escreveu durante mais de meio século e as suas obras, a depender da época, apresentam algumas características que podem ser ressaltadas. No começo da carreira de escritora, principalmente no seu romance inaugural, O 15, torna-se uma forte tendência modernista regionalista, ou seja, a autora denuncia em seu romance a seca, a miséria e a sujeição dos mais pobres diante da ganância dos ricos. A obra, inclusive, traz traços autobiográficos, já que a autora retirou-se com a sua família do Ceará para o Rio de Janeiro, durante a forte seca que assolou o Nordeste brasileiro no ano de 1915. Além do regionalismo, a autora também escreveu obras com forte teor político partidário, no caso do romance Caminho de Pedras. Em outros casos, produziu livros com uma perspectiva mais intimista e psicológica, como As Três Marias. Verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapa à devastação da rama. Mas, em geral, as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros amputados, e a casca toda raspada, em grandes zonas brancas. Meu nome é Gelson de Silva e vim falar um pouco sobre as obras de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz tem uma vasta produção literária, que envolve romances, peças de teatro, livros infantos juvenis e crônicas. Ao todo, ela tem mais de 20 obras, com a sua última obra feita em 2002, um ano antes de seu falecimento. A sua principal obra, conhecida como O 15, foi escrita em 1930. Ela é mais conhecida pelo seu estilo, que é um regionalismo modernista. Nessa obra, existe um diálogo entre os regionalistas do Nordeste brasileiro. E ela constrói uma narrativa que denuncia a miséria e o sofrimento da população sertaneja do pobre do Ceará. E ela também pode ser considerada também uma tendência autobiográfica, o 15. Por quê? Porque em 1915, ela e sua família e ela, saíram do Ceará quando ela tinha 5 anos. E isso pode ter marcado a sua vida. E com isso ela introduziu essa história em seu livro, O 15. Então ela tem tendências autobiográficas e ela é basicamente uma denúncia. E é basicamente isso. Sei nisso, eu gosto das palavras. Eu acho que cada palavra é bonita num momento certo. Mas creio que terra, mar, homem, qual mais? Sal, dia, sol,
são as palavras mais bonitas, as que descrevem as coisas fundamentais.